50 dias buscando ao Senhor de manhã e à tarde. Essa é uma das tarefas do meu desafio de 75 dias de transformação de corpo e espírito. E nesse vídeo eu vou te falar como tem sido esses dias. Eu não falei sobre isso ainda porque eu estava à espera de sentir qual que seria o momento e eu cheguei à conclusão de que esse é o momento, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Tenho a certeza de que o que vai ser falado aqui vai te impactar de alguma maneira, vai te inspirar de alguma maneira, vai fazer alguma coisa aí na sua mente, no seu coração. Por isso quero te convidar a clicar aqui embaixo, se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer continuar crescendo, sendo edificado, sendo inspirado junto comigo através da presença de Deus. E se você gostar, no final deixa o seu like. Simbora pro vídeo de hoje. Para quem não sabe, eu estou fazendo um desafio de transformação de 75 dias de espírito e do corpo. E hoje é o dia que eu estou gravando para vocês, hoje é o dia 54 e eu tenho 7 tarefas que eu faço nesse desafio. E uma dessas tarefas é buscar o Senhor, né? Duas dessas tarefas é buscar o Senhor na parte da manhã e na parte da noite. Só que eu faço uma caminhada matinal de manhã com Deus e à tarde, ou no final da tarde por volta das 6 ou à noite, eu tenho que tirar um momento exclusivo, parar para orar, para fazer um louvor ou para estar com o Senhor na parte da noite também. Os primeiros dias de desafio, se você não acompanhou, vou deixar para vocês aqui no card. Eu fiz vlog de todos os dias e eu já comecei assim um pouco revoltada, não é porque é revoltada, mas é indignada, não se revolta contra o Senhor, pelo amor de Deus. Porque a primeira semana eu fiquei muito doente, mesmo assim, há anos eu não ficava tão doente e eu me senti muito fraca e eu vim mesmo arrastada e o intuito de quando a gente quer buscar mais o Senhor, a gente acha que o bagulho vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais difícil, né? Vai vir mais empecilhos. A primeira semana foi a prova de fogo, mas eu consegui vencer e foi uma semana base muito importante para que estabelecesse como que eu seria fortalecida para os restos dos outros 75 dias, né? Nas semanas seguintes eu fui tirando experiências, fui ganhando experiências assim, extraordinárias. E eu falei na primeira semana que o físico, quando a gente come bem, quando a gente treina, quando a gente faz o que tem que ser feito, o ABC, é inevitável não dar resultado, só se for por algum problema de saúde, mas normalmente, em 100% dos casos, dá resultado. Mas o espiritual, minha expectativa era muito grande, porque eu não sabia como é que Deus ia fazer, porque eu sei que Deus, ele sempre tem algo incrível e assim, surpreendente, uma fonte inesgotável, e eu não sabia como é que ia ser da parte espiritual esse desafio. Mas eu posso te dizer que tem sido muito melhor do que eu imaginava e eu tive alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes de compartilhar esses ensinamentos, quero brevemente falar o porquê, né, que eu coloquei essas tarefas no meu desafio. Não significa que eu não buscava o Senhor, que eu já não tinha o meu momento devocional com Ele, mas eu queria mais. Sabe aquela altura da sua vida cristã que você já está bem maduro espiritualmente, que você sente que você precisa fazer alguma coisa porque não é só aquilo, que você precisa ir mais fundo, que você precisa descobrir novas coisas, que você precisa buscar o Senhor, viver novas experiências. E eu já estava com esse pensamento e com esse desejo no meu coração há algum tempo. E aí eu aproveitei a oportunidade, o desafio para inserir esses novos hábitos, essas novas tarefas, para que eu vivesse num novo tempo também, na presença, e olha, foi dito e feito. Uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou e que eu já tinha convicção disso, mas foi fortalecido e cravado no meu coração, é que a gente não pode fazer nada sem a presença, a gente não consegue fazer nada sem a presença, porque no decorrer das semanas, né, nós estamos agora no final, hoje é sexta-feira, no final quase da 8ª semana, mas no decorrer das semanas seguintes, depois que eu fiquei doente, teve dias ainda muito difíceis, teve uma mente que estava sendo forjada e uma mente que estava, sabe, passando por
batalhas de que é muito difícil, gente, nós nos comprometermos com nós mesmos e, sabe, os primeiros dias, assim, eu te digo que as 2 primeiras semanas, até 3, é uma guerra constante. E se não fosse o Senhor, eu nada poderia ter feito. Se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Porque nos dias da minha aflição, nos dias da minha agonia, eu vinha para esse momento de devocional de manhã. Gente, começar amanhã com Deus, tipo, eu já fazia meu devocional pela manhã, procurava fazer como uma das primeiras coisas, mas eu passei, tipo, às vezes não era a primeira coisa. E quando eu passei isso como uma prioridade para amanhã, para uma caminhada matinal e de sair para um lugar, de estar com o Senhor naqueles minutos, tinha dias que eu não tinha tempo o que eu queria, mas eu vinha 10 minutos, 15 minutos, era o que eu tinha, mas era tão essencial, era tão importante, era tão transformador. Gente, 10 minutos que mudavam completamente o meu dia, a maneira que eu me sentia e como que ia guiar, porque às vezes a gente acorda com o espírito perturbado, a gente acorda com o espírito ansioso, mas quando a gente já alinha o nosso espírito com os pensamentos do Senhor, lê a palavra, um versículo que seja, canta um louvor que seja e fala: Senhor, guia o meu dia, não pelo que eu sinto, mas pelo que a sua palavra diz, me ajuda a vencer, a ser melhor, a tirar essa ansiedade, tudo, gente. Assim, eu passaria horas falando, mas sem a presença eu não conseguiria. A segunda coisa é que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde está muito mais relacionado a ter fé. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Nós falamos muito que precisamos de disciplina, que nós precisamos disso e daquilo, mas a gente pode trocar isso facilmente por fé, pela palavra fé, porque é a certeza, a convicção das coisas que não se vê. E disciplina você continua porque você também não está vendo, mas você sabe que aqueles gestos, aquele ato que você está fazendo, eles vão te levar a algum lugar. Então, no nosso caso, que nós temos uma fé e cremos no Senhor, nós podemos continuar cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, porque nós temos fé, nós não vemos aquilo, nós não sabemos como que vai acontecer, mas nós sabemos que a semente que nós estamos plantando, nós sabemos que com a força que vem do Senhor, nós conseguimos todas as coisas e que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então, nós conseguimos sim, nós conseguimos sim. Primeiro que nós não temos uma força somente física, mas nós temos principalmente uma força espiritual que vem de Deus e que nos ajuda a dominar nós mesmos e a fazer o que é necessário para o nosso corpo. Terceira coisa desses momentos super especiais, gente, teve dias que foram super surpreendentes, porque sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu não tenho nada para entregar, e teve dias que eu não tinha uma palavra para dizer, mas a presença me renovou, a presença foi suficiente. Gente, é lindo demais, é lindo como o Senhor no silêncio, sabe? Como o Senhor, Ele fala conosco, como o Senhor, Ele faz coisas no nosso espírito. E por isso que eu falei para vocês, a primeira coisa desse desafio, eu não conseguiria chegar até aqui se não fosse o Senhor. Dias que eu na minha concepção, não seria possível, que eu estava completamente abatida, triste, ansiosa, e eu chegava de manhã e saía de outro jeito, com o coração aliviado. Ou eu ia à tarde para um momento de adoração, angustiada, e a presença me renovava. Gente, ai, nada se compara à presença. E, sabe, vale muito a pena, compensa demais servir ao Senhor, porque isso aqui são coisas para a vida, não é para um desafio, entende? E tem mais uma coisa que eu tive a convicção ontem disso. Quanto mais eu busco, mais a necessidade de buscar eu sinto. É assim, é algo que você só vai compreendendo quando você busca, porque me lembra muito essa fase que, né, esse desafio me fez lembrar e viver muito aquela parte da Bíblia em que diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. E tem me mostrado que nós precisamos de uma dose diária, sabe?
Não tem como a gente viver inconstante, não tem como a gente deixar para o final de semana só, ou tirar 1 hora por semana e fazer tudo. Tem, sim, sabe? Nossa, é diário. Quando eu aprendi a importância da busca diária, sabe? Mesmo que seja curta, que seja pequenina. Eu buscava o Senhor diariamente, eu fazia o devocional, mas não era tão intencionalmente. Era porque dias eram intencionais, mas a maioria deles não. E nesse desafio fui aprendendo que o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Eu já sabia disso, mas viver na pele é diferente. E ontem eu tive a percepção disso, de que quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu preciso do Senhor. Mais eu vejo que como que eu pude viver tanto tempo tão longe, porque parece que eu estava tão longe. E quanto mais perto da gente está de Deus, mais a gente quer ficar. Mais a gente quer se chegar e falar: ô Senhor, o Senhor é tão, sabe, precioso, e que seja cada vez mais de Ti e menos de mim na minha vida. Então, de tudo que esse desafio me fez aprender, as principais coisas, elas serão espirituais, porque é isso que vai contar, é isso que vai me levar para um lugar aonde eu falo que anseio. Um dos princípios, né, que me fez colocar essas coisas no desafio, essas tarefas, foi de que como que a gente pode falar que a gente quer ir para algum lugar, que a gente ama ao Senhor, que a gente anseia, que a gente espera a volta dele, sendo que a gente não tira nem 10 minutos do nosso dia para passar com ele diariamente aqui na terra, que também somos vida, que nós estamos buscando, preparando, esperando a volta dele. E que história é essa? Como é que a gente vai passar a eternidade com ele? Com alguém que a gente nem conhece, que a gente nem para olhar nos olhos, para ouvir, para aprender sobre ele, para sentir, entende? Isso está me gerando essa indignação, e por isso que eu também quis colocar isso como tarefa desse desafio. Enfim, ele é tudo na minha vida, continua sendo tudo, e eu tenho orado e pedido para o Senhor me fortalecer quando esse desafio acabar, porque essa é uma das coisas principais que eu não quero tirar, que eu não quero parar. Essa é a principal coisa, na verdade. A minha caminhada matinal com ele, meu momento específico com ele de manhã e o nosso momento à tarde. Gente, me curou tanto, teve tardes que me curou tanto, que foi só Deus mesmo, só a presença para fortalecer e não nos fazer desistir de tudo, não só desse desafio, mas das adversidades da vida, sabe? Então, eu tô confiante, tá quase acabando esse desafio, e se acabasse aqui, já valeu a pena. Já valeu a pena, e o Senhor já conseguiu me mostrar que Ele tem cada vez mais, e que nós precisamos estar mais perto de verdade do Senhor, sabe? Mais perto mesmo, viver esse cristianismo que nós falamos que amamos, e esse Deus que nós amamos. Nós precisamos passar mais tempo com Ele, com a palavra dEle, e ouvindo o que Ele tem para dizer e transformar nas nossas vidas. Essa é a experiência que eu tô tendo em relação a esses 50 dias buscando ao Senhor de manhã e à tarde. E eu quero saber de você, você já fez algo parecido, algum propósito, algum desafio com o Senhor, de, sabe, tirar mais tempo para Ele? Como que você tem visto a sua vida espiritual com bons olhos, ou você precisa da força que vem do céu para, sabe, te chacoalhar? Que esse vídeo seja um chacoalho e do céu para te ajudar a buscar mais, para te inspirar mais a buscar o Senhor. Comenta aqui se você já fez algum desafio, se você está em algum desafio, em algum propósito com o Senhor. Vamos compartilhar os nossos testemunhos, nos fortalecer como igreja. Isso aqui não é para mim me achar e falar não, porque vocês têm acompanhado todo o desafio, mas as coisas boas precisam ser compartilhadas, precisam, sabe, ser ensinadas, porque o mundo
mundo só tem coisa ruim, já no maligno, já tem coisas ruins demais. E porque é que nós que temos a luz, a vida de nós vamos ficar calados, não é? Então deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém para ser abençoado também. E um beijo e tchau, tchau.